Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos sobre semiárido brasileiro, escola do mundo. Para quem já nasceu nos climas mais extremos, a convivência com a seca, a falta d'água, com o calor é mais do que uma adaptação, é necessidade. É por isso que pensar em nossa caatinga, nosso povo caatingueiro e no semiárido brasileiro é pensar em gente, em natureza e biomas já adaptados para tantas mudanças climáticas que se revelam nos últimos anos. O que para muitos ao redor do mundo é uma novidade devastadora, para os semiáridos e a nossa caatinga já é aprendizado por gerações. É por isso que para enfrentar os climas extremos, o aquecimento e a destruição, é preciso olhar para quem já tem experiência nisso. Semiárido brasileiro, escola do mundo para enfrentar as crises climáticas. Bora falar desse enfrentamento, desses ensinamentos? Eu sou João Lucas, comunicador radialista aqui no Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana para discutir campo, cidade, agroecologia e agricultura familiar. Hoje a gente discute os climas e saídas para tantas crises. E se você não segue a gente aqui, siga esse podcast, estamos perto de chegar nos 1.100 seguidores, já pensou? Esse canto ecoando por mais de 1.100 aparelhos diferentes? Pois é, compartilhe o Cantos do Sabiá, compartilhe esse podcast, porque toda semana aqui você encontra o Cantos do Sabiá e também comida de verdade para falar de campo, para falar de cidade, para falar de agroecologia. Não segue ainda? Por favor, siga aí. E agora sim, vamos conversar. Bora falar desse enfrentamento, desses ensinamentos? Quem conversa com a gente mais uma vez sobre isso é Carlos Magno, ele que é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Ele é diretor executivo da ABONG, ponto focal da plataforma Semiáridos da América Latina. E hoje, é mais uma vez, nosso convidado. Carlos, bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou adicionar aí nessa minha descrição, que está muito longa, inclusive, que eu sou filho de seu dadinho Dona Glorinha e pai de Tereza. Olha aí. Pois bem, Carlos, é isso aí. E se você é pai, precisamos pensar ainda mais no futuro, não é verdade? No futuro climático. E olha, Carlos, é um tema que você já vem discutindo pelo Brasil afora já faz um tempo, né? Mais recentemente, inclusive, participando da Semana do Clima em Nova York, né? Fala pra gente um pouco dessa sua participação nessa Semana Internacional do Clima, que você representou tanto o Centro Sabiá quanto a plataforma Semiáridos, né, Carlos? Então, a Semana do Clima em Nova York é um evento que acontece nos finais de setembro, sempre, quando ela acontece junto com a Assembleia Geral da ONU, onde reúne os 140 países aí que são parte dessa Assembleia da ONU para os acordos internacionais, né? Bom, a Semana do Clima ela acontece paralelo aí, uma semana antes. É um evento que está muito voltado, não é um evento, eu diria assim, de governos, é um evento que reúne governos, obviamente, mas a sociedade civil, fundações, corporações também, ou seja, é um evento grande que discute essa perspectiva climática no mundo, né? Então, é um evento importante, mas que a gente, assim, aqui do semiárido tem pouquíssimas participações. Eu arrisco dizer que essa nossa participação foi uma das únicas. Obviamente que sim, são centenas de eventos diferentes, sim, simultaneamente acontecendo na cidade de Nova York, eventos de todo tipo de natureza, entendesse? Então, é que a gente participou de um local, não tem um local que reúne todo mundo da Semana do Clima. É uma coisa meio... as organizações vão propondo agendas e convidando pessoas, empresas ou fundações, ativistas, para discutir esses temas na cidade de Nova York. E parece que agora, de repente, Carlos, esse tema, né, vem invadindo o mundo inteiro, feito enchente. Eu acho que é um momento de discutir
climas, né? O mundo inteiro parece querer se conectar a esse tema. Por quê, Carlos? Eu acho que, João, eu acho que a gente não pode correr o risco disso virar moda, né? Do modismo, que eu acho que esse é um risco, assim, né? Todo mundo quer falar de clima, mas ninguém de fato quer falar em soluções mesmo para essas questões, né? E aí eu vou trazer uma informação que a Oxfam publicou agora recente, né? Que eu achei muito interessante, que ela disse que a emissão de carbono de CO2, né, de 1% dos mais ricos, ela anula o trabalho, né, a energia limpa de 1 milhão de geradores, de aerogeradores da energia eólica. Ou seja, eu diria assim, né, as questões são mais profundas, entendesse? Então, eu acho que, bom, quando eu fui lá para Nova York foi legal, assim, foi bacana. Eu tive falando em 2, 3 espaços diferentes, pude trazer a temática do semiárido, pude pautar, pude discutir, porque eu acredito, João, que o primeiro passo nessa agenda climática no semiárido é visibilizar o semiárido. O semiárido nessa agenda internacional, ele é praticamente invisível. Há quem ache ruim se eu estiver dizendo isso, porque diz, não, mas o semiárido não é invisível. Nessa agenda climática internacional, ele é invisível. Então, as pessoas nem sabem que tem semiárido no Brasil. Quando pensa no Brasil, pensa em Amazônia. Pensa, né, na Amazônia. E eu vou dizer, eu arrisco dizer, estou falando fora do Brasil, é tipo assim, 99,99% não acham que tem essa região no país, não vinculam esse tema climático a essa região do país, vinculam naturalmente a Amazônia. Mas no Brasil, uma grandíssima maioria também faz isso. Então, eu acho que o próprio reconhecimento da Caatinga como floresta. Como floresta. Então, eu acredito que essa agenda, eu acho que ela tem muita atração por conta disso, ou seja, há um vazio, na verdade, de informação, há um vazio de discussão sobre a agenda de clima na Caatinga, porque também ela não pode cair simplesmente nesse lugar meio do senso comum, não, tá quente, não, ou seja, a gente tem muito o que discutir. Então, o que eu tenho discutido, e aí eu estou dizendo o Centro Sabiá, a plataforma semiárido, né, a própria articulação do semiárido brasileiro. Mas o que eu tenho discutido enquanto pessoa que vem da Caatinga, né, porque eu venho desse lugar, é que a gente, quando nasce, por exemplo, todo o debate climático hoje do mundo está em torno do aquecimento global, as temperaturas vão subir, cada dia sai uma pesquisa diferente, cada dia sai uma coisa mais assustadora. Num dia sai uma matéria dizendo que o mundo vai acabar daqui a 50 anos, no outro sai dizendo que territórios vão ser totalmente isolados, não vai ter ninguém. Então, eu tenho dito assim, que eu não sou portador do fim do mundo, assim, nem da desesperança. Eu não quero falar disso no sentido que isso existe, claro, as pesquisas estão aí, mas assim, para mim, a grande questão é, nesse lugar onde eu nasci e eu cresci, que é o semiárido, eu disse assim, eu nasci no sertão da Paraíba, né? São José dos Espinharas, a região metropolitana de Patos. É um lugar muito pequeno e que e sempre foi muito quente. As temperaturas que a gente está enfrentando hoje, elas estão um pouco mais quentes, mas sempre foi muito quente. Por exemplo, quando eu era criança, não tinha cisterna, cara. Eu carregava água no jumento com 2 barris, entendeu? Se num açude onde a água era contaminada, onde as pessoas davam banho nos animais, onde tomava banho. Eu mesmo tomava banho nesse açude, brincava lá, nadava e depois pegava água para tomar. Então, assim, veja, essa foi a minha condição. Hoje é diferente. Hoje é melhor. Hoje você tem as cisternas, hoje você tem um sistema, sabe, até distribuição de água, que tem o exército que distribui água, mas não é tão bom porque a água não sei o quê. Mas tem, antes não tinha, cara. Antes as pessoas, cada um por si, entendesse Deus por todos, como diz o ditado. Então, assim, então qual é a minha narrativa, assim, que eu faço? É dizer assim, quando a gente nasce no semiárido, quando a gente nasce na Caatinga, a gente já nasce adaptado. Então, todo o debate que está se fazendo agora, ele é importante, mas assim, a gente já vivenciou isso e por muitos e muitos anos. Secas na Amazônia. Cobertura midiática da seca na Amazônia, apesar de ser uma tragédia mesmo, porque aqueles rios são estradas, né? E é muito difícil ver um rio daquela dimensão seca, aquele banco de areia. Então, a cobertura midiática é muito grande.
muito, mas muito maior do que a cobertura midiática quando tem seca no Nordeste. Mas assim, aquela seca lá, ela vai ser 2 meses, depois ela vai voltar, entendeu? Aquilo já acontece, de certa forma ali, agora está se acentuando mais. Mas aqui, a gente sempre teve rios, bancos de areia no rio. Aqui, na verdade, o rio... E eu vou contar uma história super rápida, assim, quando a minha esposa, primeira vez que eu levei ela no sertão, a gente passou por um ponte, assim, que era um rio, né? Aí eu disse, esse rio aqui é o Rio Espinharas. Aí ela olhou assim, cadê só tem areia. Aí ela disse, ficou assim, disse, aonde? Eu disse, aí, ó. Aqui embaixo. Disse, não tô vendo não. Ou seja, a convivência ela é mais... O rio pra gente, ele é seco. Isso. Vai ter água em algum momento, mas ele é seco. Mas inclusive, a gente sabe que tem água embaixo. Você avisa, né? Você, sertanejo, você avisa. Aqui é o rio, mas daqui a tantos meses você vai ver a água. Vai ter água aqui. Mas tem água embaixo, né? A água tá embaixo. A gente sabe disso. A gente vai lá, faz um poço, faz uma cacimba, tira aquela água e usa. Então, por que eu tô contando essa história toda? É pra dizer o seguinte. Existe muito conhecimento acumulado, que é, obviamente, facilitado por um conjunto de organizações ao longo dessa trajetória, mas independente das organizações, esse conhecimento é acumulado na vida e na vivência dessas populações nesses lugares. Eu acredito que são os ecossistemas, são os biomas, os ecossistemas que definem um pouco a forma como a gente vive, né? Se comporta, come, dorme, ou seja, eles são responsáveis um pouco, ou seja, essa biologia, essa biótica que determina um pouco os nossos comportamentos nesses lugares. Então, obviamente que quem nasce e cresce naquele lugar tem um comportamento diferente de quem nasce e cresce, né, na Mata Atlântica, aqui na região da Mata Atlântica, na Mata Sul de Pernambuco ou na Mata Norte. Carlos, você tocou num ponto que é muito importante, né? A gente não correr o risco de transformar o tema climático numa moda. Agora vamos falar disso. Mas isso que você traz também é muito importante, porque o semiárido brasileiro, a gente fala dele como a escola do mundo, justamente pelo que você fala, a gente convive com isso, não é novidade pra gente, como está sendo novidade para tantos lugares no mundo, né? Nosso semiárido já convive há anos com as crises climáticas, com a falta da água e também com a tentativa de conviver com os climas, né? O que significa hoje esse posicionamento de nosso bioma para enfrentar os climas? Olha, eu acho que o enfrentamento do clima, ele tipo assim, primeiro assim, o clima tá aí, né? O clima, eu geralmente digo assim, João, o clima não é sobre 1,5 graus na escala global de aumento da temperatura do período pré-industrial. Isso que está lá no Acordo de Paris é super importante, mas isso é uma média, a média global. Média, João, é feita tipo assim, banana e jaca, são todas frutas, né? Você pode fazer uma média, mas uma banana é uma coisa e uma jaca é uma coisa totalmente diferente. Então, média é isso, ou seja, então para mim, o que acontece? No semiárido pernambucano, no semiárido paraibano, vai aquecer 5 graus, cara, e não 1,5 graus. Então, eu acho que esse é o ponto, ou seja, essa média aí global, ela não funciona, ou seja, não dá para construir essa ideia na cabeça do povo que vai ser assim. E tem também, João, nesse debate climático, uma coisa que é assim, eu diria assim, que é a linguagem, sabe? A linguagem é muito diferente, cara. Então, quando você vê um cientista falando na televisão, o último relatório do IPCC, a mitigação, a adaptação, o crédito de carbono, a emissão, isso é uma parafernália técnica que cientista entende e algumas pessoas podem entender, mas a maioria da população não entende, cara, isso. Então, você termina deixando essa agenda climática muito distante de você. Não, isso aí não entende não, isso é aquecimento global. Que é o problema, né, de sempre estar distante de um tema que está aqui, está aqui agora, você já sente, né? Cara? Exatamente. Então, eu tenho, assim, dito onde eu vou, que assim, o clima, cara, é sobre as nossas vidas. O clima não é sobre essa parafernália técnica, científica, não. Isso aí é para cientista estudar, super importante, porque vai nos avisando, vai não sei o quê. Mas o clima mesmo, ele é sobre nós. Ele é sobre, por exemplo, como a minha filha, que tem 4 anos, vai conhecer os animais dos quais eu conheci quando eu vivi no semiárido, quando eu era criança. Vai poder provar, a gente chama de resina, que é tipo assim, a seiva das plantas da caatinga, que elas vão como se fosse saindo assim, e a gente come como se fosse uma balinha amarelinha, que é a seiva da planta. Ela talvez não prove isso, que é incrível. A seiva da caatingueira, a resina da caatingueira, do angico, ela talvez não veja isso, sabe? Então, eu tô falando disso, da experiência. O clima, assim, é a nossa experiência humana nesse planeta, ou seja, como é que a gente interage com os biomas. Não é sobre... Por isso que a gente tem que se preocupar,
Porque, tipo assim, o clima é sobre, por exemplo, um território que tem macaxeira e daqui a alguns anos pode deixar de produzir macaxeira, porque a temperatura aumentou tanto naquele solo que ela não produz mais. O que é que significa, por exemplo, uma região toda? Eu vou pegar aqui o Brejo Paraibano, que eu conheço como uma região produtora de macaxeira, ou aqui o Agreste, que tem umas regiões produtoras de macaxeira, no próprio Araripe também. Imagina uma região dessa ter uma queda de 70% da produção de macaxeira. O que acontece é que aquilo vai mudar a dinâmica toda daquele território. Ou seja, já vem mudando, né, como Carlos? já vem mudando, exatamente. Então, assim, é isso. O clima, minha gente, ele não é sobre essas coisas tão distantes. Ele é sobre a gente mesmo. Ele é sobre eu sair de casa e por exemplo, ele é sobre, para quem mora nas cidades, fica quase impossível não ter um ar-condicionado em casa, porque já não consegue dormir. Se você consegue comprar um ar-condicionado, você tem condições de comprar um, você consegue, arrisca pagar uma conta de luz alta, e a pessoa diz, não, isso é uma coisa de rico. Pô, não é. Não é, porque eu tô aqui no escritório do Centro Sabiá, gravando aqui no estúdio hoje. Tem um ar-condicionado aqui, porque se não tivesse, tava impossível da gente gravar isso. A gente tava lavado de suor, porque tá muito calor. Então é isso, é a interferência desses fatores biológicos, naturais, nas nossas vidas. Então é isso sobre clima. Então todo mundo tem que falar sobre clima, sabe? Não é uma coisa para cientista, para especialista, para ativista, para o que seja. Todo mundo tem que falar disso, João. Hoje a gente vê esse debate, como a gente está trazendo aqui também, crescer. Crescer no Brasil, mas crescer fora dele. E aí a gente tenta trazer esse debate mais para perto, Carlos, mas ao mesmo tempo entendendo a importância dessa participação na Semana do Clima em Nova York, por exemplo, em tantos outros lugares assim do país que começam a discutir clima hoje, né? Qual é a dificuldade de fazer com que a gente seja visto? E o que o nosso conhecimento, o semiárido brasileiro, a caatinga brasileira seja vista, Carlos? Primeiro porque o nosso lugar no mundo é um lugar, eu diria assim, subestimado. A gente é subestimado, né? As pessoas não sabem que a gente está aqui, as pessoas contam uma única história sobre a gente, e esse é um tema, né? Assim, as histórias do semiárido que existem, elas são histórias tristes, cara. Elas não são histórias de superação, elas não são histórias de... Eu diria assim... E são recentes também, né, cara? E são recentes, as superações são recentes. Então, assim, a grande narrativa... Eu geralmente faço um exercício, João, quando eu tô com o público, assim... Você pode fazer aí, o ouvinte também pode fazer. Pegar o telefone aí, e colocar assim... Abrir o buscador do Google, do que seja, e colocar assim no buscador, Sertão Nordestino. Aí você vai, bota Sertão Nordestino e você vai... girando assim, puxando para baixo assim, e vai vendo as imagens, viu? As imagens. Olhe bem para aquelas imagens, aí depois você volta de novo pro buscador e em vez do sertão, você bota assim, litoral, só muda o nome. Veja, isso não é nada pejorativo, isso não é nada... É só uma região geográfica, não é? Não é mesmo? E você bota litoral, e aí você vê as imagens. Aí você vai ver aquelas imagens ali, e depois eu pergunto, então qual é o lugar que você gostaria de passar suas férias? Qual lugar que você gostaria de criar os seus filhos? Onde é que você quer conhecer? Onde é que você quer conhecer? Aí, eu sei qual é a resposta de todo mundo que vai fazer isso, porque eu sei exatamente o que todo mundo vai ver. Não exatamente, tem alguma diferença, cada um busca e é diferente. Mas, no geral, eu sei que as imagens do semiárido, do sertão nordestino, vão ser de uma mulher com a lata d'água na cabeça, num chão rachado, de uma criança magrinha no pé de uma porta, vendo uma carcaça de um boi, de uma estrada seca, de um cacto, de uma terra rachada, de uma família inteira de imigrantes, de uma família inteira de retirantes, sabe? Dos animais morrendo. Vai aparecer uma cisterna ali, por acaso, dentro daquele conjunto de imagens negativas. E quando eu boto a foto do litoral... Eu sei que vai aparecer Porto de Galinhas, vai aparecer as praias mais lindas que tem esse litoral do Nordeste. Mas não é só isso. No semiárido não tem só aquilo. Inclusive aquilo nem tem tanto como existe ainda, mas não é a maioria. E no litoral também não é só aquilo. Tem cidades que estão super destruídas, que estão, sabe, violência, não sei o quê, mas não tá ali. Então... É a narrativa, sabe, João? Assim, eu acho que esse exercício, ele é justamente para aproximar, para dizer, essa é a grande dificuldade de discutir essa região como potencial quando estou fora. Porque quando as pessoas buscam por ela, elas só veem aquilo. Então, às vezes, eu sou uma voz dissonante ali no meio, sabe, dessa grande narrativa. E essa cara assim de eu dizer, não, semiárido... Poxa, tem semiárido.
poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, eu não sabia que era assim. Então quer dizer que aquela floresta seca é uma floresta? Quer dizer, né? que ali não queimou não, não tá queimada não, quando a gente vê aquilo, eu disse, não tá queimada não, aquilo é natural. Então eu às vezes digo assim, vou fazer um curso de letramento catingueiro. Para as pessoas entenderem. Hoje não tem se falado muito, né? Letramento racial, letramento... Vou fazer de caatinga. Vou fazer de caatinga, vou fazer do semiárido, letramento sertanejo, para as pessoas entenderem essa realidade, né? Pois é. Parafraseando ou citando uma música de Milton Nascimento, a novidade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais do que qualquer zona sul. É preciso discutir clima que vá do sertão à capital, da capital ao sertão. Olha, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso programa, mas volta já para falar mais sobre clima, para falar mais sobre a nossa escola de climas, para falar do semiárido, de dentro para fora. Fica aí, a gente volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Todo dia é dia de feira no Recife. Por isso, se liga aí onde você pode procurar por uma feira agroecológica perto da sua casa. Mas se você mora no bairro de Santo Antônio, também tem feira para você. De segunda a sexta, na Avenida Martins de Barros, tem feira agroecológica das 9 da manhã até as 5 da tarde. É lá no Armazém do Campo, Recife. São produtos da agricultura familiar, do campo e da cidade. E nos sábados também tem, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Descendo para a Várzea, também tem a Feira da Agroecologia. Na Praça da Várzea, todos os sábados das 7 da manhã até as 10 da manhã, você encontra o espaço agroecológico da Várzea. Mas se liga, que é só nos sábados, 7 às 10 da manhã. E essas são algumas das feiras agroecológicas da região metropolitana do Recife, Campo, Cidade e Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. E estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje, o nosso assunto é semiárido brasileiro, escola do mundo. Carlos, quando a gente fala dessa escola para o mundo, né, não falamos só de que estamos nesse lugar do semiárido, convivendo com seca ou com climas que já estão extremados, né? É também inovação tecnológica para sobreviver. E aí eu te pergunto, que tecnologias são essas que a gente aprende com o semiárido que pode ensinar para o mundo, Carlos? Bom, João, vê, eu quero começar essa história contando uma coisa que quando eu era estudante, eu viajei para o Rio de Janeiro, primeira vez que eu saí da Paraíba. E eu fui lá para um encontro de estudantes e fui ficar na casa de um amigo. E eu fui tomar meu banho, né? E daqui a pouco tava tomando meu banho e o cara ficou batendo na porta lá. Batendo na porta e eu, pô, o que é que tá acontecendo? E o cara... E eu, que foi? Aí ele disse, não, tá acontecendo alguma coisa aí? Eu disse, não, por quê? Não, porque você tá ligando e desligando o chuveiro. Aí eu parei um tempinho, fiquei sem entender primeiro. E com 25 anos, eu entendi de que as pessoas que têm água em casa sempre, elas tomam banho sempre com o chuveiro aberto. E eu tô dizendo para quem tá escutando esse programa hoje que certamente faz isso. Ou seja, não tem noção de que no semiárido a gente toma banho desligando o chuveiro sempre quando não está usando a água. Então se molha, ensaboa e depois só para se enxaguar. Isso para mim, ela começa a responder essa pergunta aí dessa história, né, que você fez, porque estou falando de uma coisa que a gente já tem dentro. Não é uma coisa que a gente aprende. É que a gente já tem dentro, porque já não tem água, já é difícil essa coisa. Sabe, né, já sabe dessas histórias, sabe, João? Então, queria começar a responder tua pergunta com essa história, né? Para falar de que quando a gente está falando de clima no semiárido,
e que a gente pode ensinar ao mundo, e eu achei muito legal o título do programa, Escola do Mundo, é sobre isso, sabe? É sobre, por exemplo... E que massa você abrir falando isso, Carlos, porque quando a gente fala de tecnologia social, a mente de muita gente pode pensar naquela tecnologia, né? A tecnologia tech, aquela coisa eletrônica, mecânica que pode transformar o mundo. Tecnologia social começando por um chuveiro, né, Carlos? É um comportamento, né, João? Um comportamento, uma mudança cultural. Eu acredito... bom, eu escutei isso não fui eu que disse, né? Mas uma escritora americana chamada Diana, uma jovem negra, escreveu um livro agora sobre o que é que a gente poderia fazer de correto para o clima. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, que é assim, a gente está dizendo, não, mas as empresas, elas têm que mudar. As empresas não vão mudar, porque as empresas, elas são baseadas no lucro, e enquanto estiver dando lucro, elas não vão mudar. A única coisa que pode fazer as empresas mudar é o nosso comportamento. Ou seja, é preciso fazer mudanças culturais para que as empresas elas mudem. Então tá jogando a responsabilidade sobre a gente. Não, mas do ponto de vista prático, os comportamentos precisam obrigar as empresas a mudarem, sabe? Obviamente que o conjunto das regras, das leis, tem que obrigar as empresas também a mudarem o seu comportamento. Mas vai ser sempre uma luta. Quando o nosso perfil de consumo muda, as empresas têm que mudar para acompanhar o nosso perfil de consumo, sabe? Ou seja, se a gente não quer mais usar carro com combustível fóssil, se a gente não quer mais usar carro e quer usar bicicleta, vai mudar a forma de produzir carro no mundo, vai deixar de produzir, as empresas vão fechar. Vou dar um exemplo assim, chegou, sei lá, a gente muda um comportamento e isso afeta toda uma indústria, entendeu? Assim? E eu achei muito interessante essa coisa dela, porque isso tem a ver com comportamento, sabe? Isso tem a ver com consumo, isso tem a ver com como a gente, tipo assim, eu vou... Que mercado eu vou dizer assim, eu não vou mais comprar coisa com embalagem de plástico. Pronto, perfeito. Não quero mais comprar nada. E isso faz com que daqui a pouco as embalagens são todas de papel, ou seja, o plástico vai... E isso impacta muito no meio ambiente. Bom, falando de tecnologias, de outras tecnologias, né? Que a gente pode ensinar, né? Que eu tô sempre dizendo isso. A gente pode ensinar, a gente pode dizer, vai ensinar o quê, cara? Vai ensinar, primeiro isso, comportamento. Vai ensinar a olhar para esse lugar e entender que os recursos naturais, eles são finitos. Eles estão acabando, então eu preciso economizar água, eu preciso economizar energia, eu preciso pensar em casas que não tenham centenas de ar-condicionados, e aí eu preciso pensar arquitetura, eu preciso remodelar esse processo todo, né? Da arquitetura, inclusive, pensando. E uma coisa que me chama muita atenção quando eu tô no semiárido, que você olha para as casas, tem uma janelinha bem pequenininha, cara, um calor enorme. Cara, como é que o cara faz uma casa com uma janela desse tamanho num lugar tão quente como esse? A janela deveria ser o principal, a casa deveria ser toda aberta, entendeu assim? Então, assim, fazer essas mudanças, elas são super importantes. Uma outra coisa, e olhando para o nosso campo de trabalho, que é a história da água. Olhando para os agricultores familiares, né, por exemplo. Na Amazônia agora os rios estão secos, mas a grande diferença da Amazônia para cá, com a estrada seca, é porque aqui fica 8 meses seco e 4 com água. Lá fica o contrário. Lá fica 2, 3 meses seco e o resto tudo com água. Então pensar essa dinâmica é super importante. Mas, por exemplo, pensar em guardar água, guardar comida. E aí eu vou resgatar uma história aqui que todo mundo vai lembrar. A história da formiga e da cigarra. Como era que funcionava? A formiga estava guardando a comida, né? Lá. Tudo bem que a cigarra estava fazendo a festa, é cultural, é super importante. Ótimo. Mas é só um exemplo de que, assim, guardar é importante quando a gente não tem esse recurso disponível sempre. Então, no semiárido, a gente aprendeu a guardar água, a guardar comida para os animais, a guardar comida para a gente. Basta ir lá no sertão e ver como é que os agricultores organizam, faz lá nas salas, entendeu, deles, bota o feijão, bota a abóbora, o que faz com a chuva que guarda ela. Então, a gente aqui aprendeu a guardar essas coisas que servem para a reprodução das nossas vidas. Então, isso a gente tem como ensinar, de técnicas, de jeitos, de modos, sabe, João? Mas, sobretudo, do olhar, ou seja, de treinar o olhar, eu diria assim, o software, né? Eu pensando nessa coisa de computadores aí, para a galera que gosta de computador, bom, eu pelo menos já sou mais antigo, mas tem a coisa do hardware e do software, né? O hardware é a parte mais dura, era o computador, era a CPU, era não sei o quê, e o software era o quê? Era a programação. Aí, traduzindo para essa coisa que eu tô falando, assim, o hardware é a cisterna, sabe, é o ecofogão, é o reuso de água, mas o software
é a forma como eu lido com essas coisas, é a forma como eu olho para isso, como eu utilizo, como aquilo serve para mim, como aquilo gera renda, como aquilo gera benefícios para a natureza, para os animais, para o solo, para mim. Ou seja, é a forma como eu lido com essa história, né? É a minha programação. Então, é não ignorar o que está acontecendo na sua vida. Exatamente. Então tem essas duas questões que eu acho que, pensando em hardware e software, que eu acho que ela se encaixa bem com aquilo que a gente pode, eu diria, ensinar, mas partilhar, trocar com outros lugares no Brasil e com outros lugares no mundo, que a gente tem feito isso, né, de certa medida, em uma semana aí. Vai estar acontecendo um intercâmbio latino-americano de soluções climáticas, que a gente vai estar vendo gente da América Central, da Colômbia, para conhecer as experiências que a gente tem aqui de soluções climáticas, cisterna, reuso, agrofloresta no semiárido, sabe, muitas coisas. Uma maratona de semiárido. Uma maratona de soluções que a gente tem construído. A gente fala de um lugar com expertise. O mundo começa a se mobilizar. Mas organizações como Plataforma Semiáridos, a ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro, o próprio Centro Sabiá, já trazem uma bagagem que mira no futuro e trazem essa bagagem há muito tempo. Carlos, qual a importância de ouvir também essas experiências para atravessar uma das maiores crises climáticas da nossa existência? Tanto assim para o nosso governo, mas também para fora do Brasil. O governo brasileiro agora está falando de uma coisa chamada autoridade climática, que é tipo uma estrutura de governança que olhe para essa coisa do clima em todos os biomas e tal. Esses dias uma jornalista me perguntou qual a importância da autoridade climática. Aí eu disse, ela acerta quando ela escutar a gente. Ela vai acertar se ela escutar a gente, porque a gente está dizendo já muitas coisas há muito tempo. Estou dizendo a gente, a sociedade civil, as organizações, os movimentos sociais, sabe? A autoridade climática vai acertar se ela vir conversar com a gente. Se ela vir escutar os próprios agricultores nos territórios, entendeu? O que mudou, né? Aquela safra que você falou, né? Mandioca que já não cresce mais. Exatamente. Então, obviamente que assim, é preciso escutar, é preciso tomar decisões rápidas, porque a velocidade desse processo de mudança, ele é muito rápido. Então, eu diria assim, não, mas, poxa, então tá tudo ótimo no semiárido, né? Então alguém pode dizer, tá maravilhoso, né? Não precisa nada. Claro que precisa. Eu tô falando de um conhecimento que é acumulado, mas que as mudanças de agora são muito rápidas. A gente se adapta a esse processo, é mais fácil. Agora... Mas também estamos sendo afetados, né, Carlos? Muito afetados por isso. Então, é preciso também... Por exemplo, eu fui lá para a Semana do Clima em Nova York, eu fui para falar do semiárido, para dar visibilidade, porque eu sei que isso tem a ver com financiamento climático. Eu sei que as pessoas enxergarem o semiárido tem a ver com financiamento nessa área, né? E eu tenho buscado incessantemente, encontrar parceiros, encontrar organizações, fundações, cooperações internacionais, gente interessada em financiar ações no semiárido que possam ser replicadas, possam ser escaláveis e possam, na verdade, cada vez mais ajudar a gente a se adaptar de forma mais rápida. Então é isso, ou seja, visibiliza para poder, obviamente, ter parceiros políticos, ter apoio, suporte político, mas também ter financiamento para essa área, sabe, João? Porque você tem o Fundo Amazônia, por exemplo, com um valor absurdo de recurso, e você tem uma coisa que até o consórcio de governadores do Nordeste ensaiaram lançar, e o Ministério do Meio Ambiente falou, que chama Fundo Caatinga, mas não passou de uma conversa, assim, né? Ou seja, não tem mais nada fora isso, do interesse, da vontade, porque não tem recurso, cara, para isso. Então, assim, a gente entra numa questão política também, né? Ou seja, não dá para ignorar isso como se fosse... Né? A gente veio do governo Bolsonaro, totalmente negacionista climático, entendesse? Assim, querendo não demarcar terra indígena. 4 anos mais 2 de destruição política e ambiental, né? E ambiental. O ministro do Meio Ambiente é acusado de exportação de madeira ilegal. Exato. Ou seja, a gente veio disso. Então, num país que é dominado, sabe, por forças muito reacionárias. Então, assim, a gente precisa... Aí tem um congresso que sequestrou o orçamento, entendeu? Que tem bilhões na conta dos deputados para fazer emendas parlamentares. Veneno, né?
E é isso, e a gente não consegue ter programas robustos com recursos, entender? Se imagina, cara, você pegasse todo esse dinheiro que está indo para emendas, né, PIX, essas emendas aí secretas no Congresso, no Senado, e colocasse para programas robustos de restauração ecológica, no semiárido, no cerrado, ou seja, em vários lugares. E tem outra coisa também, João, que assim, é importante dizer assim, a gente está dizendo, não, a Amazônia tem muito recurso, mas a Amazônia tem muito recurso também aonde, entendesse? Quem recebe esses recursos na floresta, no bioma amazônico? Porque conversando com os indígenas da floresta amazônica, os recursos não chegam na ponta, cara. Ou seja, fica com grandes organizações, estão fazendo coisas importantes, mas assim, onde é que fica mesmo o recurso, sabe? Eu acho que esse é um reclame que as populações tradicionais da Amazônia têm feito, entendesse? Ou seja, é preciso chegar aqui o recurso, é preciso que nós decidamos para onde vai esse dinheiro, sabe? De todos esses fundos. Tem o guardião do conhecimento. De quem guarda o conhecimento, de quem guarda o território e protege a natureza. Muito bem. Como essa conversa está chegando naqueles finalmente, é claro que eu tenho que trazer o Mete o Bico. Esse que é o nosso quadro que fecha todas as nossas conversas para você meter o bico na questão. Carlos, adaptação climática, posicionamento climático, pela justiça climática e convivência com os climas. O que isso tudo significa para o semiárido brasileiro? Escola para o Brasil, Amazônia, mas também para o mundo. Mete o bico. João, o conceito de convivência com o semiárido que a gente desenvolveu aqui, ele cobre tudo isso que você estava falando, né? Justiça climática, adaptação climática. Esse é o conceito de justiça de convivência com o semiárido. Essa é a nossa adaptação climática, sabe? A gente fala de adaptação climática, mas é a convivência com o semiárido. Então, eu diria assim, nós cunhamos esse conceito anos atrás, antes mesmo dessa parafernália chegar aqui, a gente já tinha isso muito desenhado, né? Eu acho que eu queria meter o bico nisso aí, dizer assim, ó, a gente já sabe disso, e a gente já faz isso, e a gente já capta dinheiro para fazer isso, e a gente já dialoga com os agricultores a partir dessa perspectiva, né, da convivência com o semiárido, que é muito mais do que o nome, ou seja, é um conceito que engloba um conjunto de coisas, né, o respeito à natureza, o respeito, né, aos limites que a gente tem nos ecossistemas, né, o respeito às pessoas, às diferenças. Então, acho que a convivência com o semiárido, ela meio que ela cobre esse conjunto de conceitos aí que vem chegando e às vezes confunde até as pessoas, né? Termina indo para um debate muito técnico, que é importante debate técnico, né? Mas termina ficando só nele, assim. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez ao programa, né? Que é sempre uma honra vir aqui poder falar assim, de forma muito tranquila sobre essas questões todas. É isso, Carlos. Muito obrigado por mais uma participação aqui, né, com a gente. Nosso tempo da entrevista está acabando e eu quero desejar a você uma boa jornada de tantas entrevistas que, se alguém quiser acompanhar, passa nas redes sociais do Centro Sabiá para conhecer também, para ver. Carlos está na agenda climática agora, né, Carlos? É isso mesmo, é isso. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Gente, hoje conversei com o Carlos Magno, ele que é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Ele é diretor executivo da ABONG, ponto focal da plataforma Semiáridos da América Latina. Ele também é pai. E minha gente, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o seu podcast aqui de toda semana. E se toda semana estamos aqui, por favor, siga a gente, não perca um papo para discutir futuro, agroecologia, sustentabilidade. Se você acompanha pelo YouTube, deixe um comentário. Se você segue por aqui pelo Spotify, deixe um comentário também. E para não perder nada que o Centro Sabiá faz, você também pode passar pelas nossas redes sociais. O Twitter já está de volta, nós estamos lá, também estamos no Instagram e no Facebook. E aí, se você gostar muito do Centro Sabiá, você inclusive pode fazer parte, virando um doador, uma doadora mensal e contribuindo para a agricultura familiar, para a agroecologia, para a agricultura urbana, para o campo e cidade, para o desenvolvimento da agroecologia. E aí, bora fazer esse canto chegar mais longe? Segue a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.
Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.